Pode mandar sua pergunta, mulheres@tvgazeta.com.br ou no Instagram, @GazetaMulheres. Vou conversar com a doutora Jaci Bastos, que é psicóloga, também com o Alfredo Luiz Colli, seja bem-vindo, e com a Flávia Gomes, que é professora. Bem-vinda. Eu acho que esse é um tema que a gente nunca imagina que a gente vai ter que conversar na nossa vida. Com certeza. Quem casa, casa para ficar casado. Ninguém casa já esperando uma separação, né? E parece que quanto mais o tempo vai passando, você vai falando assim, a relação tá legal, tá estável. Então não tá legal, mas tá estável. E você se acomoda na relação. Chega uma hora que a água bate e você vê que não tem saída. Ou você é feliz, ou você vai ser infeliz para sempre. Você passou por isso num casamento de 22 anos, Alfredo? 22 anos de casado. Eu passei, no final já não tinha mais diálogo, a gente estava mais afastado, distante. Né? A gente chamava que era uma solidão a dois. Então, depois eu comecei de com 22 você anos. justamente por isso. Eu também fiquei casada há muito tempo. E eu acho que o mais triste é quando você percebe que você está com a casa cheia e sozinho. E sentindo uma solidão como se você estivesse sozinho há muito tempo. E a outra pessoa que você dividisse, você tinha coisas tão legais junto, de repente virou um estranho, né? E passa a ter a insatisfação, né? A insatisfação de ir para casa, a insatisfação de chegar em algum lugar. Você acha ótimo quando pega um trânsito no caminho? Justamente, que vai demorar um pouco mais. Quando você tem que trabalhar no final de semana, você acha perfeito? Em contrapartida, existe a tristeza, né? A tristeza de não ter dado certo, do fracasso, do medo de você não ter conseguido ter terminado o relacionamento. Mas aí, será que é uma frustração? É isso que eu quero já começar com a Jaci. Quer dizer, é frustração isso? Porque você pensa, poxa, eu fui feliz, será que a culpa foi minha? Então, será que eu podia ter feito algo diferente? Como sair desse momento, dessa tristeza que o Alfredo falou? Olha, eu acho que é bem importante, primeiro o que você citou, né? Ninguém casa pensando em separar, você casa com projetos, né? Uma vida inteira. Tal. E quando isso, conforme vai passando o tempo, você cria laços, vínculos, você constrói uma relação a dois. O término é sempre doloroso, não é? Quer dizer, terminar, sair de uma relação, de repente, de muitos anos, com filho e tal. Agora, isso tudo também passa, mas é importante saber lidar com essa perda, com esse luto. Quer dizer, esse início, né? o luto, faz parte desse processo. Faz parte do processo. Você estava ali num convívio, é muito doloroso, mas isso passa e é importante lidar com esse luto. Saber que isso faz parte de todo esse processo. Para a gente ter uma ideia, a separação conjugal ela vem em segundo lugar na escala de estresse emocional. Ela só perde para a morte de um ente querido e tal. Então o impacto é muito forte. Agora, tem duas situações, eu vejo nisso também. A gente tem um costume de se comparar muito a outras pessoas, né? E aí, às vezes, um pouco para trás, senão eu fico meio de costas para você, eu não gosto. A gente, às vezes, se compara com o que o outro está sentindo. Então, por exemplo, eu acho que são dois momentos difíceis. Claro. Para o homem e para a mulher. Só que aquele que pede a separação, ele, de uma forma ou de outra, ele já está preparado de uma forma diferente. Porque ele já vem há tempos digerindo aquilo e pensando, não está dando, vou tentar mais um pouco. Tenta mais um pouco e vê que não vai. E aí essa pessoa que pede a separação, ela fala, bom, já esgotei, somos seres distintos. Isso já não vai fazer bem, nem para a gente, nem para os filhos. Com certeza. Esse sofre, mas sofre, eu acho que numa intensidade menor quando se rompe o relacionamento. Enquanto a outra pessoa, talvez, mesmo sendo avisada, não tem a ideia de que é um fim mesmo. Pode ser, mais uma lamentação, mais uma chantagemzinha. E não é, aquilo era real. Aquilo porque é um processo, como você disse. É um processo. Ele já vem vindo, elaborando isso, né? Quem quer sair já estava nesse processo. Já está nesse processo. Mas é sempre doído, viu? Não é doído, mas eu digo assim, às vezes você... Éramos casados, vai... Você que se separa, eu olho e falo assim, por que ele está bem mais feliz do que eu estou? Então ele já tinha outra. Então a gente já estava com esse plano, já estava e aí eu acho que com isso. Aumenta o sofrimento, que é desnecessário, né? Sim, mas depois do término, né? Concordo, mas no casal, ele já vai dar dica também, ele vai dando pista nesse processo, né? Dificilmente, muitas vezes a pessoa não quer enxergar, não quer ver, mas ele vai dando sinais. Dá sinal. Você percebeu isso, Flávia? Percebi. Você foi casada há quanto tempo? 10 anos. 10 anos. Aí nos últimos 2 anos eu já estava naquele Você já estava dando a deixa? de desvincular.
Mas você falava para o seu ex-marido? Falava. Não tá legal, tô vendo que a gente vai Vou separar. dar uma chance, vou dar uma chance. Mas ele acreditava? Não. E dessa vez ele não acreditou. Quando foi definitivo, ele falou, não, é só mais uma briga, é só mais um conflito. Então, aí eu te pergunto uma coisa. Eu acho que a gente tem que sempre, pelo menos minha opinião, puramente particular, a gente tem que tentar até saber assim, bom, eu fiz o máximo. O máximo. Porque se a gente vai desistir na primeira dificuldade, meu Deus, a gente não vive nem com a gente mesmo. Tem dia que a gente não está se suportando, né? Mas até acontece quando alguém toma decisão, né? Quem toma a decisão, eu acho que não está sofrendo tanto. E na realidade está sofrendo. Está sofrendo também. Porque, principalmente para o homem, que vamos por, você acaba saindo da sua zona de conforto, dos seus filhos, da tua família. Então, quer dizer, por mais que alguém tome a decisão, eu acho que os dois sofrem. Mas quando eu disse que eu acho que aquele que não pediu sofre mais, é porque, como aconteceu com o marido dela, ele talvez achasse que fosse mais uma lamentação, assim, não, daqui a pouco a Flávia é TPM, ela tá com problema no trabalho. E aí eu acho que é difícil. Talvez a segunda relação seja mais fácil, porque você aprende que é melhor a gente falar tudo abertamente. E não ficar engolindo e guardando coisas, né? Por debaixo do tapete. Isso você aprende, né? Não aprende. Eu aprendi até no grupo, que eu participei do grupo do Gods, que fez eu estar superando... Isso logo do começo da separação? Não, 2 anos depois. 2 anos depois. Eu fui procurar o grupo, o Gods, que é para descasados, e foi aí que eu comecei a superar alguns sentimentos. Porque o sentimento de culpa era muito forte, né? De ter deixado a família, de ter mudado de casa, de construir o fracasso, ou de outra família, né? De reconstruir uma nova união. Então, eu fui para o grupo. O grupo te ajudou bastante nesse sentido. Muito, muito. É autoconhecimento mesmo, né? Você passa autoconhecimento, né? E lidar com alguns sentimentos, né? Que alguns sentimentos que você não é só o culpado da relação. Mas não existe um culpado, né? Mas isso que ele falou é uma coisa muito importante. Quer dizer, no início, esse trabalho existe há mais de 25 anos, há 28 anos. Os grupos eram eminentemente femininos. Então, a mulher achava que na separação os homens era muito mais fácil para os homens, que eles não sofriam. Então, de 10 anos para cá, a busca masculina tem aumentado muito. Isso enriqueceu muito os grupos. Mas os homens não sofriam calados? Por terem vergonha de buscar ajuda, às vezes? Claro, né? até porque os consultórios eram exatamente, a busca era eminentemente feminina. Era feminina. E eles não, agora, de uns 10 anos para cá, essa busca tem aumentado muito. Os homens procurando, então fica muito rico o grupo, né? Porque na medida que... Você tem trocas importantes ali, né? Trocas enriquecedoras mesmo. Você se separou recentemente, né? Isso. Foi março desse ano ou do ano passado? Desse ano. Quer dizer, é bem recente. Abril, maio, junho, julho. Ih, ainda está no processo todo. Você sabe, quando eu me separei, eu fui num psicólogo, já fazia terapia, ela falou, Kátia, como você se sente? E aí eu te pergunto, como você se sente hoje? Eu me sinto como se eu tivesse recomeçado. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Dificuldade tem, né? Isso, assim, quando eu tive a coragem, eu falei, não, vou recomeçar. Eu mereço ser feliz, né? Isso. Porque assim, quando eu me vi em algumas situações em que eu me senti doente mesmo, eu falei, aquilo está fazendo mal para mim. Aí eu fui adiando, aí eu entrava num curso, fazia uma coisa, fazia outra e ia adiando aquilo. Só que eu fui dando aquela angústia, eu falei assim, não estou bem. Aí eu fui vendo assim, aí eu comecei a sair um pouco. Aí eu falei assim, não, peraí, existe vida sem o casamento, né? Então eu falei, não, eu vou recomeçar, eu acho que eu mereço isso, né? Eu acho que um ponto crucial é justamente esse, talvez o grupo ajude inicialmente, logo no início da separação, nesse contexto, porque a gente tem 2 famílias também, né? A sua família e a família da outra pessoa. E que muitas vezes nem sabiam da condição desse casal de vida, se era boa ou se era ruim, desse relacionamento homem e mulher. Então as famílias também pressionam cada um da sua forma. E como digerir isso? Quer dizer, com filho pequeno, você tem filho de 5 anos, os seus não eram pequenos? Eram pequenos, eram adolescentes. Já eram adultos, adolescente é triste, né? Então, quer dizer, é difícil, são momentos diferentes para a gente lidar com crianças pequenas, com filhos adolescentes, com filhos mais velhos, não é? Nossa, cobrança, expectativa, como lidar com isso. E o que ela estava falando, o reconstruir, né, Kátia? A sua vida. Né? Exatamente. Eu vejo assim, lá nesse grupo de ajuda, então as pessoas, quando se separam, elas
sente dor física, né? A angústia, a dor no peito. Passado, quer dizer, o grupo, ele tem a duração de 4 meses, ele vem ajudar a falar sobre essas questões, o que foi meu, o que foi do outro, até porque sabemos, se você não lidar bem com isso, você repete isso em outras relações. Sim. Então é vai ser infeliz, né? Vai ser infeliz de novo, vai separar de novo. Então é importante estar lidando com essas perdas, não é? E retomar. Tem um momento do grupo que eu coloco muito assim, eu peço para cada um escrever o que antes do casamento dava prazer, o que eles faziam. E foi muito interessante. Então tinha gente que adorava dançar e o marido não gostava, ela nunca mais tinha dançado. Eu tinha um paciente, meu dentista, que adorava tocar violão. Ele fazia serenata, aí ele pegou o violão. Então aquilo trouxe esse recomeço de esse resgate de você simples, mesmo, né? Esse resgate de você Mas você mesmo. sabe que os primeiros meses eu comecei automaticamente a fazer isso. Você pensa assim, puxa, o que eu gostava de fazer? Eu adorava música. Eu fiquei um tempão sem ligar a televisão, meses. Exatamente. Mas eu adoro música, por que eu deixei? Quanta coisa foi abandonada. E por que a gente abandona achando que isso, o abrir mão, vai fazer você ser feliz? O feedback você tem das pessoas também, porque quando eu voltei para casa da minha mãe. Aí minha mãe falava assim, mas você não era assim, você era assim, assim, assim. Interessante. Né? Aí ela falou assim, não, mas realmente eu era um pouco mais light, mais doce. Aí eu fui pegando um pouco a ira, talvez do casamento mesmo. E eu falei assim, não, eu tenho que voltar a ser o que eu era antes. E daí que essa redescoberta é tão importante, o grupo ajuda nisso, né? Chegou uma pergunta, deixa eu pedir para os meninos colocarem no vídeo pra gente. Vamos ver qual é a pergunta, é da Vitória Maria. Meu marido me deixou faz 1 semana. Como faço para lidar com essa situação? Estou sofrendo muito. Esse é o primeiro passo, já é buscar uma ajuda, né? Não tenha dúvida. Eu imagino sim, Vitória, o quanto que você está sofrendo, porque como eu falei, a gente, muitas vezes você tem uma dor física. Agora, é importante, independente, muitas vezes está num lugar distante, é importante estar buscando ajuda nesse momento com um profissional, um psicólogo, um psicoterapeuta. Caso isso não possa, seja inviável, cuide de você. Isso vai passar. Esse processo, se tiver vontade de chorar, chore mesmo, exorcize isso, mas pense que aí tem uma pessoa que você vai cuidar muito bem dela e faça o melhor, porque a vida continua. Né? Se você tem filhos, então, faça o melhor, resgate coisas que você gostava de fazer e que ficou abandonado durante o período do casamento, mas tenta buscar uma ajuda para lidar, porque dói. Eu digo que dói, é um processo que vai passar, mas isso passa, não é? Isso também passa. Vocês acham? Passou para você em quanto tempo? Para mim passou depois, passou durante um período depois do grupo, né? E foi onde que eu consegui ter mais fortaleza e ter um novo relacionamento. Mas no caso da Vitória, ela diz que o marido, ela está separada há 1 semana, né? Ele saiu de casa há 1 semana, é muito pouco tempo. Esses primeiros dias é até difícil saber o que você faz com tanto tempo de sobra que você tem a partir de então, né? E tem uma coisa, né? Dizem que o homem não chora, mas chora. Mas todo mundo chora. Chora, olha pro espelho e chora. Pessoas normais choram, né? Faz parte da emoção, chora muito. Né? Essa primeira semana é onde você chora muito. Realmente, você fica motivado por causa dos filhos, e toda aquela até estrutura, o costume, o hábito. O costume de estar brigando é um costume negativo, mas é um costume, né? Até isso mesmo, né? Agora eu não tenho nem mais com quem brigar. Aí você tá olhando para os 4 para ele, tá bom, agora eu brigo com quem? Deixa eu só voltar um pouquinho na Vitória, porque ela tá, como é recente, é 1 semana só, muitas vezes também, Vitória, esse afastamento, quantas vezes é saudável para fazer um balanço e que, não é? Sim. Essa coisa de acabar, acho que cada caso, cada casal é um casal, muitas vezes pode ter muita chance aí, por isso que é importante buscar uma ajuda. É como você falou no início, Kátia, o casamento, hoje em dia eu vejo assim, o limiar está muito tênue, qualquer coisa também separa. Se eu gosto de assistir comédia, você drama, a gente separa. Já separa. Então, acho que você tem que tentar todas as etapas. O afastamento não significa, acho que muitas vezes dá maior clareza para identificar o outro. Então, buscar sim uma ajuda de um profissional, acho que vale a pena. Vale a pena, né? Chegou outra pergunta, vamos ver de quem é. A próxima, da Bia Angélica. É possível se arrepender da separação? Como você, Flávia, 4 meses depois, né? 5 meses depois, você avalia isso? Você se arrepende? Eu não me arrependo. Você não se arrepende? Não, porque eu consegui recomeçar. Então, para mim, conforme foi abrindo outras possibilidades, eu falei assim, não, eu gostei.
Então, quer dizer... Eu tirei aquela angústia que eu tinha, até emagreci, sabe? Tinha problemas de ansiedades, essas coisas. Seguir as etapas, né? Quer dizer, ela seguiu as etapas certas, exatamente, então não se arrependeu. Claro. Certas que eu digo assim, de tentativa dela, isso é único. Esgotou. Se eu vou tentar 5 anos, você 1 ano, mas você acha que foi o máximo, o meu foi o máximo, ok, tudo bem, né? Exatamente. Eu acho que é um processo, e aquilo que eu falei, eu acho que tem que se tentar até o final, porque aí não tem como, né? Você tentou, você fez a sua parte. Mas eu acho que não tem que ter orgulho também, se você acha que sim, você tá se arrependeu, liga e fala, né? Claro, é que eu falei pra Vitória, de repente essa semana não significa que também acabou, né? Vamos ver, um longe do outro se sente falta, né? Acho que cada caso é um caso e tem que, né, lidar com isso sim. Como você lidou durante a separação, principalmente no início, em relação à família? Sua família e a família dela. Eles sabiam que vocês já estavam nesse processo ou não? A cobrança foi grande? Não, para todos foi uma surpresa, porque nós temos uma família perfeita, aparentemente. Dita de comercial de margarina. Justa comercial, aquele de jardim do cachorrinho. A luz bonita, né? Justamente, era tudo muito perfeito. Tudo meu bem passa manteiga. Justamente. E na vida real não é assim? Não é bem... Não, até... Não, mas não o tempo todo, né? Mas é que eu falei, eu fui casado 22 anos, né? Então, nesses 22 anos... É que nem você falou, nós apostamos no casamento. Nós apostamos até para não se separar, entendeu? Mas é o que eu estou te falando, aí o relacionamento já estava desgastado, entendeu? Uma crise conjugal que estava existindo, você entendeu? E por mais que a gente estava tentando lutar, que a gente estava batalhando, tanto eu como ela, você entendeu? Que a gente tentasse alguma coisa, não existia uma afinidade mais. Não havia aquele sentimento. Cada um tomou uma direção contrária de vida, né? Ficou totalmente contrária. As opiniões já eram diferentes. Eram pessoas diferentes. E a gente muda, né? Você casou cedo também, né? Casei com 23. Então, e aí eu acho que também isso, a gente vai mudando, porque a gente vai amadurecendo. Ainda bem que a gente muda, né? Ainda bem que muda. E eu costumo dizer que não é que, puxa, fracassou, foi infeliz. Não, 22 ele foi feliz, anos. 22 foi anos. Foi um sucesso de 22 anos, né? Exatamente. É que a gente tem que dizer, que pena, não deu certo. Não deu certo. Deu certo. Por aquele tempo, né? Chegou outra pergunta, vamos ver a próxima de quem é? Olha, da Ana Sofia. Pra gente da Ana Sofia, ó, saí de uma relação que durou mais de 20 anos e tenho 2 filhos. Não sei como falar e sinto vergonha por aparentar fraqueza a eles. Como sair dessa situação? Ana Sofia, vergonha por quê? Foram 20 anos de relacionamento. O que é importante a gente ver nesses momentos? O relacionamento não deu certo entre você e teu companheiro. Você vai continuar sendo mãe a vida inteira e ele pai a vida inteira. Então, uma vez, há muitos anos atrás, uma jornalista perguntou, Jaci, filho, isso lá atrás que não se usava nem divórcio, era desquite. A jornalista perguntou, filhos de pais separados, filhos de problemas? Eu falei, não, é a cabeça, é como você lida com isso. Tá cheio de pais com os filhos, né, numa boa tal, e filhos problemáticos. Então, não ter vergonha não, Ana. É falar a verdade. Porque se sentir fraca, mas né? como? Exatamente. Estar falando a verdade e essa relação, ela não vai mudar em nada. Você vai continuar sendo a mãe dele. Se não deu certo com o pai, com o teu companheiro, não tem nada a ver na relação com os filhos. Que, aliás, eu acho que é importante também preservar isso. Porque tem muitas mães que fazem joguinho um jogo com as de crianças, chantagem, né? com as crianças. Agora, eu acho que o mais importante, sabe o que é? Os filhos percebem desde o início que a situação não está legal. Tá legal. Quando eu cheguei para meus filhos e falei que ia me separar, o mais velho falou para mim, finalmente, demorou, né? Demorou. A gente estava contando quando isso ia acontecer. Exatamente. Chamei o mais novo, também já eram adultos. Nossa, mãe, pelo amor de Deus, a gente falava. Como que vocês vão aguentar tanto tempo? Então, às vezes a gente subestima os filhos. Isso. Como eles ficam quietinhos, a gente acha que eles não estão percebendo vendo nada. E eles estão mais cientes do que a gente do que devia ter sido feito, não é? Verdade. Tem que conversar, acho, até com os filhos, não é? Você não acha? Não tenha dúvida. Uma paciente minha há muitos anos, ela falou que o dia mais feliz da vida dela foi quando os pais se separaram. Porque parou o conflito, ela sentia, como você mesmo disse, né, essa tensão. Então, isso tem que ter muita naturalidade, Ana Sofia, não tem que ter vergonha alguma,
Imagina, foram tantos anos de convívio e os pais, as mães vão continuar sendo o papel. Nada vai mudar, né? Mas isso eu acho que mostra, ao invés de fraqueza, mostra a força desse casal. Que podiam ficar juntos a vida inteira sendo infelizes, fazendo a vida dos outros infelizes. Verdade. E a gente fala, puxa, não deu, não é sinal de fraqueza, não. De forma alguma. É ousar querer ser feliz. Claro. E permitir que o outro seja feliz. Seja feliz. Porque é muito egoísmo da gente, né? Verdade. Fala, eu vou ficar nessa relação porque tá quentinho, é gostoso, um terreno conhecido. Zona de conforto, acomodado. Tá ruim, mas tá gostoso, pelo menos eu conheço, né? Aí a vida passa, porque passa rápido. Verdade. E aí você vai fazer o quê? Vai culpar o outro. Ainda vai culpar o outro. Aí chega lá na frente, quando a gente está aposentado, e fica aquelas coisas que às vezes a gente vê dentro da família da gente, que antigamente não se separava, aquelas picuinhas, aquelas guerrinhas. Nossa, terrível. São terríveis. Terríveis, verdade. Não é? Com certeza. Mas isso mudou muito, né? Mudou, graças a Deus, né? Graças a Deus, porque, né, imagina, vamos dar chance, vamos ter ousadia de ser feliz. E como você falou, querer a felicidade pro outro. Libertar o outro. É tão bom quando você vê que o outro também seguiu a vida e você fala, que bom. Exato. Tá tão bom pra mim quanto tá bom pra ele. E é bom isso. Acho que o melhor sentimento... Saudável pra todos. É, quando você olha e você fica feliz, porque o outro também encontrou uma felicidade que ele não tinha com você. Então, voltando àquela questão, não é a cabeça dos pais. Se os pais estão felizes, bem resolvidos, filhos felizes. Você sentiu essa frustração ou não? Não, porque nós acompanhamos muito, tanto eu como a minha ex-esposa, nós acompanhamos muito esse processo, até na hora de passar para eles. Foi uma coisa bem consciente, de estar conversando. Foi tranquilo. Tranquilo, que existia a felicidade dos dois e podia ter, nunca íamos deixar de ser uma família, na realidade. Eu seria sempre o pai dele e ela sempre seria a mãe. Mesmo, né? E quando precisasse, estaríamos dispostos. Embora em casas separadas, né? Mas eu estou sempre constante com meus filhos, isso é muito importante. E não deixou de ter o contato, né? Eu acho que esse é o mais importante, você não perder aquele contato, aquela concepção de família, né? Você não acha que às vezes o contato que você tem hoje, eles, às vezes em menor quantidade, quanto assim, antes eu via todo dia... Agora eu vejo uma vez a cada 15 dias, mas a qualidade é outra. É uma relação assim relaxada, curtida, assim, de brincadeira. Os meus dois filhos viajaram para fora para estudar. Então, quer dizer, a gente já tinha vinha as saudades, tivemos muito da questão das saudades, né? E hoje, atualmente, que eles estão morando aqui em São Paulo, já tem não moro nem com os pais mais, então, quer dizer, os encontros são muito mais harmoniosos, muito mais gostoso, de saudade. É real. É real. O seu filho é muito pequenininho, né? O meu é pequeno. Eu tive receio, porque eu já vinha do processo quando ele tinha 3 anos, né? E eu ficava muito preocupada por ele ser menino, ele querer muito essa presença masculina, né? E aí teve uma vez que ele falou assim, aí o pai dele saiu e ele falou assim, mãe, ainda bem que o pai não tá aqui, que não tem briga, né? Aí eu falei assim, nossa, ele tá me dando o e um feedback. Cotoquinho de quanto tempo? Ele tinha quantos anos isso? Ele agora 5 anos. Com 5. Aí eu falei, não, realmente, a criança precisa ser criada num ambiente de harmonia e não adianta insistir, né? Porque faz mal até para ele mesmo. E faz, né? Hoje ele entende, então tem ele fica comigo na semana, no final de semana fica com o pai. Então tem essa questão da qualidade mesmo. O pai curte mais, sai para passear, manda foto, eu também saio mais, entendeu? Eu acho que é isso. Isso é felicidade, que é um ganho, né? Para ele também, pra ele né? Também, pra tem mais uma pergunta que surgiu, vamos ver mais uma, ó. De quem é essa? Da Ida. Não aguento mais viver casada e não sei como me separar, porque não tenho como me sustentar. O que faço? A gente sabe que muitas mulheres que abdicaram da sua vida profissional, lá atrás, não estou dizendo que é errado, não. Não estou dizendo nem errado nem certo, acho que cada um tem que fazer aquilo que acha. Abdicou porque queria cuidar dos filhos, cuidar do marido, cuidar da família. De repente, se vê numa situação como essa e fala assim, tá bom, isso eu já fiz. Como começar do zero? Mas eu acho que exatamente. Ela ficou muito tempo casada. E muito como tempo você falou, sem trabalho. muito tempo sem trabalhar. Eu acho que o primeiro passo é estar focando nela. Se resgatar, se fortalecer, as aptidões, o que ela consegue fazer. De repente, ela tem alguma coisa manual que ela faça. Primeiro, ela se fortalecer. Se realmente esse casamento está muito difícil, ela se fortalecer no individual, para depois ela ter... Focar na separação, na separação. Mas no primeiro momento ela falou, como eu vou me sustentar?
Então, ela tem que primeiro estar focado nela, descobrir saídas em termos, o que ela pode fazer, né? Até para sustentar. E quando você busca, você vai nessa reconstrução até chegar, né, nessa decisão da separação. Ela primeiro precisa estar fortalecida. Isso profissionalmente. Tudo a gente precisa estar, né? Precisa. Sempre. Tudo bem que num casamento de muito tempo ou de pouco tempo, e aí é um lado jurídico, mas ônus e bônus para a mulher, assim como para o homem. Quer dizer, o patrimônio que se tem é dividido na metade, depende do regime de casamento de cada um. Mas, na grande maioria das vezes, no casamento universal, que se chamava, é meio a meio cada um. Só que, às vezes a gente sabe que isso é desgastante, porque você fala assim, até que isso se resolva, então eu vou me sustentar de que jeito? A forma prática, às vezes, é muito mais difícil da gente imaginar do que a forma jurídica. Sim. Né? Quer dizer, ela se fortalecendo, ela consegue passar por esses momentos, né? Tudo esse fortalecimento. E tudo passa, você concorda? Passa. A felicidade passa, a tristeza passa, a dificuldade também passa. É verdade, a dificuldade também passa. Às vezes é diferente, mas passa. Não passou para você? Passou. Não passou? Passa. Então, gente, passa. A felicidade vai, a tristeza vai, isso é bom. A gente pode fazer um dia diferente todos os dias, né? Vamos ver mais uma? Mais uma pergunta que chegou? Um beijo para você, viu, Ida? Se quiser umas dicas, a gente sempre está passando dicas aqui para você conseguir ter uma vida profissional assim importante, que traga, acima de tudo, eu acho que felicidade pessoal. Às vezes, num casamento, a gente esquece que somos indivíduos diferentes. A gente Com certeza. Somos um. Uma hora que a gente virou um, vixe, mas perdeu a graça. Acho que o mais legal é quando a gente continua sendo separado, né? E junto ao mesmo tempo, né? Junto ao mesmo tempo. Mesma coisa. Ó, Dargan passou várias dicas de artesanatos legais e fáceis. Aproveita, tá bom? Vamos ver mais uma que chegou pra gente, mais uma pergunta da Patrícia de Souza. Já separei e voltei com o mesmo homem mais de 5 vezes. Essa relação ainda tem chance? O que você acha, Chaci? Patrícia, para ter voltado 5 vezes, eu acho que deve ter muita chance, sim. Agora, como é que é isso, né? De idas e vindas, quer dizer, volta e o que acontece, né? Buscar lidar melhor com essa relação. Me parece que é difícil você viver de separado duro. Para voltar 5 vezes, agora, vamos lidar melhor com isso, né? Porque chega uma hora que também isso perde um pouco até o respeito, né? Sabe que pode voltar, sabe que ela vai perdoar. Logo aperto, você volta e tudo bem, então, né? vai perdendo um pouco o respeito. Eu acho que tem que lidar melhor com isso. Quem sabe buscar uma ajuda. Eu sou um pouco suspeita para falar, né? Porque eu fico falando, quem sabe buscar uma ajuda. Não, mas acho que ajuda. Mas é importante, sabe o que eu vou te dizer? Né? Eu acho que a gente devia buscar uma ajuda quando a gente está feliz. Porque às vezes a gente só busca ajuda para a gente manter a felicidade. E manter a felicidade pessoal, não digo de família, de casal, não digo pessoal. A gente só busca ajuda quando a gente está triste, quando a gente está no fundo do poço. E aí é um resgate tão mais complicado, você tem tanta coisa. Com certeza. Vai quando está feliz. A gente fala do casamento, mas o casamento é feito de 2 pessoas, 2 universos, né? 2 pessoas que você tem que estar ali se buscando também, né? Essa coisa de estar, né, buscando essa felicidade, né? Não jogar também tudo no casamento. Aí isso dá pauta para um outro momento. E a gente tem que abordar isso. Você sabe que uma coisa que a gente bate sempre aqui no programa é que a gente cuida da saúde física. A gente vai no gastro, a gente vai no ginecologista, no urologista, mas quem vai para o psicólogo desde cedo? Devia ir. Um outro ponto interessante. Devia ir. Você devia levar seus filhos para o psicólogo, para eles aprenderem que falar de sentimento é importante, enxergar seus sentimentos, suas frustrações. E a gente não faz isso, não é? Não tem. A gente lida falsas pessoas perfeitas. Ninguém é perfeito. Não é? Com certeza, bem colocado. É isso mesmo. Acho que tanto que eu falei isso pro meu filho, que o mais novo foi ser psicólogo. Olha, que eu falava, gente, tem que ir, tem que fazer terapia. Eu fazia, falei, porque é prático. É mais eficiente a gente se enxergar como a gente. Mas você vê que a mãe que passou isso, né? É você que passou. Quer dizer, você já sabia a importância disso. Você vê que uma mãe é importante na criação, né, Cássia? Mas para isso a gente tem que se enxergar. Não tem a fala, dúvida, puxa, eu tô errando feio, viu? Nossa, como eu fiz bobagem nessa vida. E você buscou ajuda, você fez as suas análises. Eu acho que é isso. Mas até mesmo você buscar terapia para o dia a dia, né? As coisas mais bobas, a profissional, de relacionamento, de amigos. Eu acho que a terapia ela faz ela te restabelece. Por que eu reajo mal comigo mesmo em algumas situações? Não é para conhecer o outro.
É pra gente se conhecer, né? Eu acho. Tem a dúvida, eu de tempo em tempo faço as minhas também. Seu filho, você percebe que nesses 5 meses que você está separado, você diz que ele já está muito mais tranquilo, você percebe isso, né? Isso, é muito mais. Faz pouco tempo que você se separou, você não tem outro relacionamento ainda, ou tem? Isso te incomoda, essa questão de tempo? Porque às vezes as pessoas falam, nossa, já está arrumando alguém? Nossa senhora, hein? Faz 5 meses que você separou. Isso é um peso para você? Tem uma cobrança, né? Até tem essa questão das redes sociais e as pessoas, nossa, você postou isso, você está namorando já? E fica preocupada, né? Eu falei assim, não, eu não estou ainda, não. E ninguém sabe, né? Quanto tempo. A minha avó falava e era verdade. A gente só sabe como é um casal quando a gente come o saco de sal junto. Não comer o saco de sal junto, não dá pra gente julgar, né? É verdade. Tem mais uma pergunta aqui para a gente encerrar. Eu queria que cada um respondesse na experiência pessoal de cada um, tá? Vamos ver, olha. E é uma pergunta que chegou de várias formas diferentes, de pessoas diferentes, mas basicamente do mesmo jeito. Maurício, filhos seguram um casamento? Você acha que segura, Flávia? Então, eu pensava isso há 2 anos atrás. Eu achava que valia a pena para criar ele, de repente, vou criar meu filho até os 10, 15 anos, talvez para ele ter uma cabeça melhor e ele entender, né? Mas assim, conforme foi esgotando os conflitos, eu falei, não é isso, não é esse ambiente que eu quero para ele, né? E isso influenciava muito nele, porque eu via que nas brigas ele ficava muito dividido, então ele achava que ele tinha que se posicionar, eu tenho que ficar do lado da mãe, eu tenho que ficar do lado do pai. E talvez isso não fosse saudável para ele. Não é saudável para né? ele. Então, assim, às vezes você acha que você está protegendo a criança e, na verdade, você está fazendo um grande mal para ela. Porque a criança tem que ser criada num ambiente saudável, né? Não perfeito, acho que isso não existe. Mais equilibrado, mais equilibrado. E você, Alfredo? Eu acho que até um certo momento ele segura, você entendeu? Mas começa a ser pesado. E aí a gente começa a passar isso para eles. É uma responsabilidade para os filhos, justamente. né? Aí eles começam a ficar responsáveis pelos pais. Você entendeu? Pela intranquilidade, enfim. Eu acho que eles não seguram. Filhos chegam num limite, a gente tenta contornar um casamento, mas o filho não consegue segurar. Mas você concorda, Jaci, que às vezes a gente joga isso, que a gente está tomando essa atitude para proteger os filhos, quando na verdade falta coragem para a gente de enxergar as coisas como de fato elas são. E eu concordo com o que ela disse, né? Porque o ambiente é muito mais saudável estar num ambiente, né, de uma relação amistosa, de briga. Que modelo é esse? Que espelho é esse que eles vão ter? Que ele vai levar para a vida dele, de casal, de casal. Então, quantas pessoas vão ser atingidas de uma forma extremamente negativa? Então, eu também não acho que é por aí, né, que segura o casamento. Para quê? E segurar um casamento... E o que é segurar um casamento? O que é segurar? Com que proposta ser feliz ou tá bom, eu não estou feliz com você, mas ou vamos segurar o casamento. Ou é com ninguém que você vai ficar. Uma coisa louca, doentia. Eu acho, né? Se você está passando por esse processo, gente, que não é fácil, ou num processo até que antecede a separação, pode procurar o grupo também, não pode? Com certeza. Não só para quem já se separou, mas que quem está num processo. Está num processo que está querendo, está vendo que não tem jeito, ou será que tem jeito, como agir? Busca ajuda. O grupo fica onde? Onde vocês se aqui em São Paulo, capital, aqui perto, no Jardim. Que legal, tá aqui da gente. Olha, é o www.godes, godes.com.br, volto a dizer, não tenha vergonha de buscar ajuda, não. Vergonha a gente tem que sentir quando a gente está infeliz e a gente não quer ser feliz. Vergonha não é bem a vergonha, mas eu acho que é a atenção que a gente tem em relação a isso. Se vitimizar, não dá certo. Não dá certo. Isso é infelicidade na certa, né? Na certa, falou tudo. É se respeitar, respeitar o companheiro, respeitar a família, respeitar os filhos. E vai ser feliz. E se posicionar, né, gente? Tem hora que a gente também tem que se posicionar perante a família, falar, assim e pronto. Né? Queria agradecer demais a sua participação. Espero que você goste. Tem tanto assunto para a gente falar sobre comportamento. Foi um prazer. Obrigada, viu? Jaci Bastos, que é psicóloga, volta mais vezes ao programa. Alfredo, muito obrigado por ter participado, por ter exposto sua vida pessoal. Obrigada mesmo, viu? Que você seja extremamente feliz. Obrigado. Com ou sem alguém. Isso que é o principal, né? Flávia, obrigada por ter participado também, viu? Que você também seja feliz sozinha ou acompanhada.